Olá pessoal, eu sou a Mariana da Silva Ferreira e eu estou aqui hoje para ministrar aula para vocês sobre violência de gênero e manifestações legais. A proposta é apresentar para vocês questões relacionadas à violência de gênero e às questões legais. Então eu fiz um apanhado de artigos, do Código Penal, onde há uma relação com essa modalidade de violência, além de outras legislações, como Lei Maria da Penha, por exemplo, para trazer para vocês essas questões tão em voga, vamos dizer assim, um tema tão contemporâneo, onde a gente tem tentado entender melhor essas questões. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Como eu falei, meu nome é Mariana, Mariana da Silva Ferreira. Eu sou, profissionalmente, eu sou médica legista na cidade de São Paulo, com experiência em violência sexual por 10 anos. Eu trabalhei por 10 anos no programa BMCare do Hospital Pérola Byton. Eu fazia parte da equipe de médicas legistas que realizavam as perícias nas vítimas de estupro da capital. E nesses 10 anos foram aproximadamente 4.000 casos de atendimento, infelizmente a maioria deles em crianças e adolescentes. E atualmente eu faço parte da assistência da diretoria do Estado, da diretoria técnica do IML. Também sou professora da Academia de Polícia, onde eu ministro a aula de socorros e urgências e outras modalidades de aulas, inclusive cursos específicos sobre violência sexual direcionados aos policiais. Também ministro um curso de sexologia forense pela Helix Cursos, é um curso de 9 horas, chamado Crimes Sexuais e Transtornos Mentais, onde eu faço um link, uma associação, uma correlação entre as principais patologias psiquiátricas relacionadas à sexualidade humana e os crimes sexuais que a gente vai conhecer aqui hoje, tá? E também tem uma ação social que eu gostaria muito de convidar vocês para que vocês possam conhecer, chamado ProDigs, de Prodignidade Sexual, que é um trabalho voluntário que eu realizo há 7 anos de prevenção à violência sexual e também relacionado à proposta de colocar em enfoque as questões de dignidade sexual, promoção da dignidade sexual e nos seus diversos aspectos, inclusive nas questões relacionadas ao gênero. Então é ProDigs, de Prodignidade Sexual. Nas redes sociais é só digitar ProDigs, no Instagram é @ProDigsOficial. Também estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, enfim. Então eu gostaria muito de que vocês acompanhassem, conhecessem, tá? Que vale super a pena. É um trabalho voluntário, como eu falei para vocês, onde eu percorro o Brasil ao longo desses anos, levando informação de qualidade, de forma gratuita, para as pessoas que mais necessitam, as pessoas que comprovem essa necessidade, incluindo também profissionais da área técnica, profissionais da área da psicologia, direito, de toda a rede de proteção. Então, eu tenho trabalhado bastante com essas pessoas, com essas equipes, e tem sido um trabalho muito legal, tá? Muito gratificante, eu posso dizer assim. E por que eu criei esse trabalho de prevenção? Porque as pessoas costumam me perguntar muito isso, mas Mariana, você é legista, trabalha tantos anos como médica legista, como que surgiu essa ideia de trabalhar com questões sociais, com trabalhos voluntários? E foi justamente por isso. Na rotina, quem trabalha com violência sabe do que eu vou falar agora. A violência é muito desgastante. E apesar de trabalharmos com a violência diretamente, nós não somos imunes a ela. Então, foi uma ferramenta, digamos assim, para tentar talvez aliviar um pouco do fardo do trabalho, da rotina do trabalho, levando conhecimento, compartilhando com as pessoas informação e trazendo ferramentas de identificação e prevenção mesmo. Porque a palestra que eu ministro através do ProDigs tem esse potencial de fornecer ferramentas para identificar o abuso em relação à vítima, como também identificar o agressor, as características do agressor, e dizer o que é necessário que se faça, como se faz uma denúncia, como é que se afasta a vítima, como se protege essa vítima, enfim,
São ferramentas que eu forneço, né, para essas plateias, vamos dizer assim, para o público, para que eles possam identificar e proteger a vítima de violência sexual, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta. E eu tenho viajado, né, com o Prodix pelo Brasil todo, felizmente, maioria dos estados. Esse ano agora, com a pandemia, interrompeu o meu trabalho presencial, mas eu tenho trabalhado muito de forma virtual e praticamente de estados mesmo, diretamente para levar a palestra presencialmente, são pouquíssimos que eu não fui. Foi apenas Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, o restante dos estados, felizmente eu já estive e é muito, muito incrível assim conhecer toda a população, né, cada região, suas particularidades, as questões de violência de cada região, né, como ela se comporta, existe uma diferenciação por região, tá? Então é isso, para que a gente possa avançar nossa aula relacionada às questões de gênero, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de gênero especificamente, a gente está entrando num aspecto não só em relação a questões biológicas, mas também em relação a questões de identificação. E, infelizmente, o gênero feminino, ele é mais propenso a algumas modalidades de violência, principalmente violência doméstica, relacionada a vínculos afetivos, como também a violência sexual, independente da idade. Então, inicialmente, eu vou trazer para vocês a definição de violência sexual, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes relacionados a essa violência, para que vocês possam entender melhor o contexto, até porque a minha área de atuação é dentro da sexologia forense, dentro da violência sexual, então eu quero trazer esse diferencial para vocês. Violência sexual, o que é? A gente fala tanto a respeito, mas será que a gente sabe exatamente do que se trata? Muito se tem falado sobre ela, tem se usado muitos termos relacionados a ela, mas será que nós estamos usando de forma correta esses termos? Assédio sexual, importunação sexual, o que será que isso tudo, significa? Por que a gente tem falado tanto, nos últimos anos a respeito disso? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês os conceitos. Então, violência sexual, eu gosto muito de utilizar, vocês devem estar com o material em mãos, então fica fácil de acompanhar, a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu gosto muito de utilizar essa definição porque ela é bem completa e ela engloba várias possibilidades da violência sexual. E eu queria que vocês lessem comigo, tá? Então eu vou ler, podem ler comigo, por favor. Então, violência sexual, segundo a OMS, é todo ato sexual, tentativa de consumar o ato, ou insinuações sexuais indesejadas. Então vejam aqui, só nessa primeira leitura a gente já consegue entender as várias possibilidades da prática, da ocorrência da violência sexual, seja pelo ato sexual em si, ou simplesmente a sua tentativa, ou até mesmo insinuações. Ou ações para comercializar, a OMS coloca ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, e em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Então vejam aqui, nesse outro trecho nós estamos vendo outras possibilidades. Se trata da exploração, da comercialização da sexualidade do outro, inclusive relacionadas aos vínculos afetivos, ou seja, dentro do lar ou em relação de hierarquia, em relação de vínculo laboral, de vínculo de trabalho, no caso do ambiente do trabalho em si, local de trabalho. Então essa é a definição da OMS, então vejam como ela é bem ampla, não cabe numa linha só. Por que ela é ampla? Porque a violência sexual ela é complexa mesmo por natureza. E nesse caso também é importante que a gente saiba que a violência sexual ela pode acontecer de forma direta ou indireta, com contato físico ou sem contato físico. Hoje nós temos novas modalidades de violência sexual que são através dos meios digitais,
né, que é uma nova perspectiva em relação à violência. Não há contato físico direto entre o agressor e a vítima, porém a violência ela ocorre, né? E as repercussões dessa violência podem ser muito diferenciadas e ter danos também diferenciados. Outra definição que eu gosto muito, principalmente quando se trata de violência sexual infanto-juvenil, é da Lei 13.431, que trata do depoimento especial e escuta especializada, que é uma legislação recente, de 2017, e ela traz a definição de violência sexual. Então, o que diz, né, a Lei 13.431? Que violência sexual, ela pode ser entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, tá? Então, o que essa definição da 13.431 diz? Que qualquer conduta relacionada a práticas sexuais com crianças e adolescentes é considerada como violência. Temos duas definições importantes aqui, que elas se repetirão em outros artigos relacionados a crimes contra a dignidade sexual, que é ato libidinoso e conjunção carnal. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina, é uma definição médico-legal. Essa introdução ela pode ser completa, ela pode ser incompleta, com ejaculação, sem ejaculação, mas ela é muito utilizada no ambiente legal. Ato libidinoso é qualquer prática sexual, qualquer modalidade de ato sexual que promova o que? Libido, estímulo da sexualidade do praticante. Então aí nós temos um rol de possibilidades. Por exemplo, sexo oral, sexo anal, que podem também ser denominados como coito anal, coito anal, coito oral, manipulações, ou seja, passar a mão no corpo, na genitália das pessoas, sucções, que são chupões, mordeduras, fricção de genitália, né? Então é bem frequente a fricção, por exemplo, do pênis do agressor na vulva ou nas nádegas da criança, por exemplo, isso é ato libidinoso. Então, qualquer ato que tem essa conotação de estímulo sexual se enquadra como ato libidinoso. Então, aqui nós temos, né, essas condutas relacionadas e também divididas em duas denominações que, na verdade, são práticas sexuais das mais diversas possíveis. E também a 3.431 traz uma diferenciação muito importante em relação à violência sexual de crianças e adolescentes, que é o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Então, ela divide nessas três categorias a violência sexual. E a Lei Maria da Penha, né, que ela apresenta 5 formas de violência, dentre elas a violência sexual. Então, Maria da Penha traz a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. E essas violências, elas geralmente se estabelecem em uma forma de, vamos dizer assim, uma rota, né, de violência, onde várias violências podem estar acontecendo ao mesmo tempo, de forma simultânea e muitas vezes difícil identificação, principalmente a violência psicológica, é uma violência que poucas pessoas identificam, mas sofrem nesse contexto de violência doméstica ou violência relacionada a vínculo afetivo. E hoje a gente tem falado mais, hoje a gente tem entendido um pouco mais a respeito, né, dos aspectos, das características de cada uma dessas violências. Quando a gente fala em violência relacionada à Lei Maria da Penha, automaticamente nos vem à mente a imagem, né, de um rosto feminino cheio de equimoses, né, que são aquelas lesões arroxeadas, principalmente na região do olho, que é a violência física, a expressão da violência física. Porém, nem sempre há esse aspecto tão claro, de tão fácil identificação. Muitos agressores preferem agressões em regiões que não sejam expostas, para que seja mais difícil a identificação da violência, ou ele comete todas as outras, patrimonial, moral, psicológica, sexual,
né? E muitas vezes não comete especificamente a violência física. Então é muito importante que a gente conheça todas as formas de violência para que a gente consiga identificar, até mesmo se nós estamos passando por esse tipo de violência, que muitas vezes essas outras formas são minimizadas em relação à violência física. A violência física, eu percebo que existe uma empatia maior em relação à violência física, no sentido de auxílio, de resgate dessa vítima, em relação às outras violências, que podem ser tão danosas quanto o soco no olho. Uma violência psicológica pode minar a autoestima de uma mulher para o resto da vida. Pode fazer com que ela se sinta extremamente inferiorizada e incapaz. O controle, por exemplo, monetário, patrimonial, ele pode ser muito intenso, e trazer uma dependência muito grande em relação ao agressor, uma dependência financeira. É como se aquela mulher ela não tivesse outro caminho. É o famoso assim, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou sair disso? Eu não sei fazer nada, eu casei e não trabalhei mais, como que eu vou me sustentar? Então, dentro desse contexto de violência, esse controle, esse domínio sobre a ação dessa mulher a ponto de se autossustentar, é uma estratégia para mantê-la nessa situação, diminuir a possibilidade dessa mulher pedir socorro, sair da violência, confrontar essa violência. Então, é muito importante que a gente consiga reconhecer todas essas formas, tá? E dentro da definição da Lei Maria da Penha, temos a definição de violência sexual, aonde ela define assim, trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar da relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, e que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Então, a violência sexual dentro de um relacionamento relacionado à Lei Maria da Penha não é apenas a relação sexual forçada, o estupro marital. O termo é estupro marital, quando essa mulher é forçada a ter relações sexuais, por intimidação, coação, chantagens, enfim, ou forçada fisicamente, mesmo literalmente, a ter as práticas sexuais. Ainda é um tabu falar de estupro marital, existem poucas denúncias relacionadas a essa modalidade de estupro, até porque existe uma dificuldade de a própria vítima entender que aquilo é violência, que não é uma atribuição do relacionamento. Existe uma crença equivocada de que dentro de um relacionamento as pessoas elas tenham que ter relações sexuais mesmo que não queiram. A gente carrega isso dos nossos antepassados, das outras gerações, onde isso era muito forte em relação à mulher, que ela tinha que estar à disposição do marido quando ele quisesse, independentemente da sua vontade. E aí criou-se aquela que até virou piada, que tô com dor de cabeça, para fugir da relação sexual. Algumas mulheres conseguem fugir da relação sexual dizendo que estão com dor de cabeça, mas na verdade elas não precisariam ter que inventar uma desculpa se elas não querem ter relações sexuais. Bastaria que dissessem eu não quero ter relação sexual. Mas até hoje, por causa da nossa cultura, por causa do machismo, desse domínio ainda muito forte da questão do masculino em relação ao feminino, ainda se usa desculpas para não se ter relações sexuais, e muitas vezes dentro de um ambiente de violência isso não é respeitado e é feito à força muitas vezes. E o que eu via na prática pericial, dentro do ambiente pericial, é que chegavam vítimas de violência física, e aí vinha lá na requisição, violência doméstica, espancamento pelo esposo e tal. E essas mulheres iam até as delegacias, registravam a ocorrência e na delegacia se colocava na requisição solicitação de perícia de exame de corpo de delito por violência física, dificilmente por violência sexual. Também que é um tabu
né? Também se trata de um desconhecimento, de um tabu relacionado aos profissionais que atendem essas vítimas. Hoje isso está melhorando por causa do esclarecimento, mas até então era muito comum ouvir assim, a vítima chegando e falando assim, eu cheguei na delegacia, falei que ele tinha me forçado a ter relação e que ele bateu em mim, e aí o profissional ou a profissional que estava lá disse, mas a senhora é a esposa dele, né? Ele tem direito de ter relações quando, né, ele quer, afinal de contas ele é homem, né? Ele tem as suas necessidades. Então vejam, a própria visão de quem está recepcionando, de quem está garantindo os direitos dessa vítima é uma percepção machista, é uma percepção adulterada, né? É uma percepção equivocada. Mas enfim, é importante que a gente saiba que isso está mudando. Então, nos últimos 3 anos de perícia, eu deixei o posto de perícia tem alguns meses, né, para ir para a diretoria, né, para assistência da diretoria, e nesses últimos 3 anos de atendimento pericial, eu percebi que aumentou, né, aumentou o número de casos de denúncias de estupro marital, que era raríssimo, né, era impensável alguns anos atrás, por essas questões culturais mesmo do pertencimento do corpo feminino, do não, digamos assim, do não controle, do próprio controle da mulher em relação às práticas sexuais, e sim que a determinação da prática sexual viria do esposo, né, do marido, do companheiro, enfim, né, tanto é que, não sei, quem tem avó viva pode conversar com a avó ou com a mãe, enfim, outras gerações diferentes da sua. Era muito comum dizer assim que mulher, né, há 30, 40 anos atrás, dizer que mulher correta, mulher de família, mulher casada, ela não poderia procurar o homem para ter relações sexuais, ela sempre tinha que esperar o homem procurá-la, né? Então vejam, é uma mudança de conceitos ao longo do tempo. E outra coisa que pouco se fala em relação à violência sexual dentro do relacionamento afetivo, né, relacionado à Lei Maria da Penha, são das questões reprodutivas. Também se caracteriza a violência sexual o controle, né, das condutas reprodutivas dessa mulher, ou seja, parceiros que obrigam mulheres a tomar anticoncepcionais ou ao contrário, né, impedem que elas utilizem qualquer método de prevenção de gestação. Também companheiros que obrigam suas parceiras a praticar aborto sem o seu desejo. Então, esse controle, né, em relação à sexualidade, à reprodução da mulher também é violência sexual, mas a gente fala muito pouco sobre isso. A gente está começando agora a debater um pouco mais sobre essas modalidades de violência sexual dentro do relacionamento afetivo, mas a gente ainda precisa avançar muito em relação a essas questões. E, finalmente, entrando nas questões dos crimes contra a dignidade sexual. Quando a gente fala em violência sexual, a gente automaticamente fala em violência de gênero, porque as principais vítimas de todas as modalidades de violência sexual são as mulheres, independentemente da idade. Então, um crime, né, um crime que está totalmente associado, sem nenhuma sombra de dúvidas, às questões de gênero, principalmente, eu estou falando das questões de gênero feminino, é a violência sexual. Então eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Percebam, a gente falou das definições de violência sexual. Violência sexual é o todo, né? É o aspecto amplo, né? Onde nós temos várias possibilidades, várias condutas, várias práticas que podem acontecer e que se caracterizem como violência sexual. Então, quando a gente vai dividir esse assunto, vocês têm que entender, né, que a violência sexual é como se fosse a base da pirâmide, né, a base, depois a gente vai afunilar até o pico. Então, a base é o termo violência sexual, que abrange todos aqueles aspectos que eu falei para vocês. E aí tem várias definições que podem ser usadas. E aí vai depender da legislação. Como eu falei para vocês, eu gosto muito da definição da OMS, porque ela é extremamente ampla.
temos as relacionadas ao ECA, temos relacionadas a leis específicas, né? Lei Maria da Penha, 13.431, e aí vai. E aqui, entrando no Código Penal especificamente, nós temos os crimes contra a dignidade sexual. O título é o 4 e a denominação do título é dos crimes contra a dignidade sexual e o capítulo é o 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Vejam que aqui nós temos dois conceitos importantes, extremamente novos, contemporâneos na linha histórica, que é dignidade e liberdade sexual. Antes de 2009, né, no ano de 2009, onde a Lei 12.015 trouxe alterações relacionadas a essas modalidades de crimes, nós tínhamos, né, precedendo termos como crime contra os costumes. Então, vejam, isso vai mudando, né, em relação ao tempo, em que momento histórico nós estamos. E aí os termos também, eles vão se atualizando. Dentro dos crimes contra a dignidade sexual e liberdade sexual, nós temos o crime de estupro, que é o artigo 213, nós temos o artigo 215, que é violação sexual mediante fraude, o 215A, que é a importunação sexual, e o 216A, que é o assédio sexual. Então, vejam, eu falei aqui para vocês 4 artigos relacionados a crimes contra a dignidade sexual. No capítulo 1A, também nós temos um crime relacionado à exposição da intimidade sexual, que é o artigo 216B, tá? Assédio sexual é o 216A do Código Penal e o 216B do Código Penal está relacionado à exposição da intimidade sexual, que é algo extremamente novo, né, relacionado principalmente ao momento midiático que nós vivemos por causa das redes sociais, da facilidade de se registrar através de foto, de vídeo, montagens, enfim, relacionamentos sexuais ou nudez. Então é digamos assim, é uma modalidade nova de crime relacionada à Lei 13.772 de 2018, então extremamente recente. E está relacionado ao registro não autorizado da intimidade sexual, né? Isso pode ser o que a gente fala muito a respeito da gravação, né, do registro através de imagens ou vídeos pelo parceiro íntimo, né? E esses parceiros utilizam como forma de ameaça, de constrangimento, de punição dessas mulheres, principalmente. Então, as mulheres são extremamente vulneráveis a essa modalidade de violência. No capítulo 2 do Código Penal, nós temos dos crimes sexuais contra os vulneráveis. E aí vem o mais conhecido de todos, que é o estupro de vulnerável, que é o 217A, 218, corrupção de menores, 218A, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, o 218B, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, e o 218C, que é divulgação de cena de estupro, também é algo extremamente recente, né? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Então vejam quantas possibilidades nós temos dentro, né, do capítulo relacionado ao título relacionado aos crimes contra a dignidade sexual. Além das questões dos vulneráveis, a lei de 2018, a 13.718, ela trouxe algumas modificações importantes. Dentre elas, a ação penal, através do artigo 225, tornou, né, os crimes do capítulo 1 e 2, ou seja, todos os artigos que eu acabei de ler para vocês, como ação penal pública incondicionada, que é uma mudança muito grande, né, dentro do aspecto que a gente vive. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode denunciar essa modalidade de violência, não precisa ser a própria vítima, né? Não é a própria vítima que precisa representar, né? Mas qualquer pessoa pode fazer a denúncia por ela. E também trouxe, através do artigo 226 do Código Penal, aumento de pena para algumas situações. Dentre elas,
né? Se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, ou seja, tem um vínculo com a vítima, né? Aumenta-se a pena. Se, por exemplo, o estupro ele é cometido através de um estupro coletivo, através de 2 ou mais agentes, ou um estupro corretivo, para controlar o comportamento sexual ou social da vítima, que a gente vê também frequentemente relacionado às pessoas trans, né? O estupro por correção. Eu lembro muito bem de um caso que eu atendi na perícia, no ML, de uma adolescente que ela era uma trans homem, então ela tinha todo o aspecto do seu gênero, né, de identificação, e ela foi estuprada, né, essa pessoa foi estuprada, e o estuprador verbalizou, né, para ele, olha, eu estou te estuprando para você ver como é bom ser mulher e que você tem que voltar a ser mulher. Então, é muito típico do estupro corretivo, esse tipo de prática. Então, saibam que no caso de estupro coletivo, ou quando há um vínculo entre o de parentesco ou de conhecimento, familiaridade, entre a vítima e o agressor, ou quando esse estupro é praticado por mais de 2 pessoas, né, de 2 pessoas ou mais, existe um aumento de pena, tá? Um aumento de penalização. E eu vou agora falar um pouquinho mais a respeito dos crimes especificamente. Eu selecionei alguns que são os mais frequentes e os principais relacionados às questões de gênero. O primeiro deles é o assédio sexual. A gente tem falado muito, né, sobre o assédio sexual nos últimos anos. E tem se utilizado também o termo de forma generalizada. Então, é importante que vocês saibam diferenciar o que realmente é assédio sexual, crime, né, relacionado ao crime de assédio sexual, e o que não é, tá? O que é estupro, o que é importunação, tudo isso é muito importante que vocês saibam diferenciar. Assédio sexual no Código Penal é o artigo 216-A. E o que diz esse artigo? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ou seja, olha só, tem características específicas, tem critérios específicos para que se configure como crime de assédio sexual. Então tem que ter o constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então tem que ter um vínculo de ascendência entre a vítima e o agressor. O clássico dos clássicos, que até vira personagem de novela, de filme, de programa de humor, é a secretária e o empresário. Na década de 80, para vocês terem ideia, era símbolo de sucesso que o empresário tivesse uma modelo como secretária. E inferia-se que existisse um relacionamento sexual entre esses dois, né? Ela era contratada especificamente para isso, não para trabalhar no secretariado, vamos dizer assim, mas sim para ter relações sexuais com esse empresário, né? Como um sinal de status, de beleza, de poder, e isso se perpetuou até os dias de hoje. Hoje com menor frequência. Eu lembro que tinha um programa de humor, deixa eu lembrar o nome agora, acho que era Zorra Total, se eu não me engano, que tinha muito esse estereótipo, né, da mulher bonita, né, relacionada a um homem poderoso. Né? Nas novelas, a gente pode ver nessas novelas que estão reprisando agora, né, tem aquele canal Viva que passa as novelas antigas, gente, é o clássico. Então, nesses relacionamentos de trabalho, quando se há esse constrangimento com o intuito de constranger, de obter vantagem, a gente caracteriza como um assédio sexual. Ou se houver uma ascendência relacionado ao exercício do emprego, cargo ou função. A gente tem no Brasil um caso muito emblemático, que é o caso de João de Deus. Ele usava sua ascendência como mentor espiritual para realizar as práticas sexuais com as suas vítimas, né? Que tinham nele, né, tinham a confiança e também tinham a visão de superioridade daquele indivíduo. Tanto é que quando começaram as denúncias,
As vítimas foram perderam a credibilidade, porque quem confiaria em alguém que está denunciando Deus? Porque ele se denominava como Deus, como João de Deus, né? Então era muito forte. Felizmente, né, essa trama ela foi desvendada e ele foi penalizado. Mas saibam que qualquer ascendência que exista, principalmente em relação a cargo, emprego ou função, é caracterizado como assédio sexual. Então, Mariana, então você está dizendo que também professor e aluno também? Sim, a mesma coisa. Também era muito comum essas vantagens, principalmente vantagens de nota, né? Professores se aproveitarem dessa posição, né, de poder beneficiar, vamos dizer assim, para assediar os alunos, né, e conseguir essas vantagens e favorecimentos sexuais em troca de notas, por exemplo. Então, isso é assédio sexual. Aquele escândalo que teve também recentemente em Hollywood, né, das atrizes que denunciaram um grande produtor, né, dono de uma grande empresa de cinematográficas, que foi preso, né, esse indivíduo foi preso porque várias mulheres denunciaram, que era o famoso teste do sofá. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o teste do sofá, né, que também virou piada, era muito comum. Hoje as atrizes mais antigas, elas estão trazendo isso à tona, né, falando que realmente elas foram vítimas disso. Se você não se submetesse àquelas práticas sexuais, você não trabalharia em lugar nenhum, você não faria nenhuma novela, nenhum filme, porque estava tudo interligado. E os grandes gestores, os grandes donos dessas TVs continuam sendo os homens. Basta ver os exemplos que nós temos no nosso país, né? Todos os canais, os donos dos canais são homens, né? Então, quantas mulheres não se submeteram, tiveram que se submeter para poder trabalhar? Então, isso é assédio sexual. Então, não confundir assédio sexual, que é um crime específico, com características específicas, onde tem que ter um vínculo, né, de emprego, cargo ou função entre o agressor e a vítima, com outras coisas que as pessoas têm chamado de assédio sexual, né, o fio-fio, a passada de mão na balada, uma cantada mais ofensiva, né, que é uma abordagem que, entre aspas, se chama de cantada. Então, tudo isso não é assédio sexual, tá? Assédio sexual é isso que eu acabei de falar para vocês. Mas então o que é? Se não é assédio sexual, por que a gente chama de assédio sexual e o que é, na verdade? O que é, na verdade, essas práticas invasivas, sem consentimento, constrangedoras de apelo sexual, são denominadas de importunação sexual. Existe um crime, né, específico para essa modalidade de prática, que é a importunação sexual, que é uma lei extremamente nova, ela é de 2018, que é a 3.718. Então, ela é um bebezinho assim no mundo jurídico. E ela traz a penalização para essas práticas. Uma prática muito emblemática da importunação sexual, vocês devem ter ouvido falar, que é o encoxamento. Aqueles indivíduos que eles abordam pessoas em ambientes aglomerados, né, em ônibus, metrô, enfim, transportes públicos, para encostar a genitália na sua vítima e ali ter a excitação sexual, chegando muitas vezes à ejaculação. O nome desse crime é importunação sexual. Antes não era crime, tá? Antes de 2018 era uma contravenção penal. Então o indivíduo que praticasse isso, ele só pagava uma multa e estava liberado. Agora não, agora existe uma penalização, né, de reclusão de 1 a 5 anos. Então, como que é definida, né, a importunação? O crime de importunação sexual ele é definido pelo artigo 215-A do Código Penal. E o que diz esse artigo? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Porque também uma prática muito frequente é gravar esse encoxamento e depois compartilhar em redes sociais, acreditem nisso. Ou vender esse material, trocar esse material. Então é muito importante que vocês saibam que essa prática é criminosa e o nome do crime é importunação sexual, não assédio sexual, é importunação sexual. E o outro delito, né, outro crime relacionado à violência sexual, que é o mais conhecido de todos, vocês devem conhecer com mais familiaridade,
é o crime de estupro, presente no 213A, desculpa, no 213, no artigo 213. E o que diz esse artigo de estupro? Constranger alguém mediante violência a quê? Né? Mediante violência ou grave ameaça a quê? A ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o crime de estupro é muito específico. Ele traz o quê? Os requisitos. Constranger, ou seja, constrangimento, alguém mediante violência ou grave ameaça. Tem que ter violência caracterizada e grave ameaça. E esse constrangimento é em quê? Em praticar a conjunção carnal, ou seja, a introdução do pênis na vagina ou qualquer outro ato sexual, né? Que são os atos libidinosos. Praticar ou permitir que com ele se pratique. Então é muito importante que vocês saibam diferenciar esses artigos, não chamem tudo de estupro, não chamem tudo de assédio sexual, porque são coisas bem distintas. E também outro crime de estupro muito importante é o estupro de vulnerável, que é o 217A, e no texto do artigo está escrito assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Vejam, não tem constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Não tem nada disso no 217A. E a penalização é maior do que do 213, é de 8 a 15 anos. O 213, a penalização é de 6 a 10 anos, claro, se não tiver os agravantes, tá? Então, o importante é que vocês saibam, qualquer prática sexual, seja conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menores de 14 anos, é estupro de vulnerável. Acabou, não tem justificativa, não tem desculpa, tá bom? E incorre na mesma pena aquelas situações de vulnerabilidade, ou seja, pessoas com deficiências físicas ou mentais que não têm uma capacidade de dar o consentimento, de entender o ato em si, as suas repercussões, ou pessoas que por algum motivo, seja definitivo ou transitório, percam essa noção. No caso dos transitórios, a gente tem as intoxicações exógenas, né? Embriaguez, uso de medicações, uso de drogas, né, o famoso Boa Noite Cinderela. Quando uma vítima ela é estuprada e está sob efeito de substâncias químicas que mudam a sua percepção do mundo, a sua capacidade de resistência e de consentimento, é estupro de vulnerável. Então a pena é maior. E também temos um caso bem emblemático no nosso país de estupro de vulnerável, que é daquele médico, não sei se vocês lembram, que tinha uma clínica de fertilização muito importante aqui no país e que ele abusava sexualmente, ele realizava práticas sexuais com as suas pacientes enquanto elas estavam sob efeito anestésico ou sedativo. Né? Então, o fato de elas estarem sob efeito dessas substâncias torna o estupro de vulnerável. E uma coisa importante sobre o estupro de vulnerável é que muitas pessoas, por causa da idade, confundem estupro de vulnerável, ou seja, prática sexual com crianças e adolescentes, com uma doença mental chamada pedofilia. Não sei se vocês já ouviram falar, devem ter ouvido, né? É muito importante que vocês saibam e entendam que não existe um crime chamado crime de pedofilia. Não tem nenhum artigo no Código Penal, podem procurar um artigo assim. Artigo X, crime de pedofilia. Isso não existe. O uso do termo crime de pedofilia é um uso, digamos assim, marqueteiro, né? Funciona bem, mas não expressa realmente do que se trata. E não existe legalmente esse crime, esse delito. O crime relacionado a práticas sexuais com crianças se chama estupro de vulnerável, que é o artigo 217A. Pedofilia é uma doença psiquiátrica onde a pessoa que possui a doença, sendo homem ou mulher, ela tem preferência sexual por crianças no sentido biológico, que é o corpo infantil. Né? Sabe quando a criança ela passa por aquela fase de puberdade, ela começa a entrar na puberdade, o seu corpo se transforma e ela se transforma num adolescente? Então, pedofilia está relacionada a esse período antes da transformação para a adolescência, que é o corpo que nós chamamos de pré-púbere, é o corpo infantil, sem formas, sem conotação sexual.
né, ainda não se transformou num corpo sexualizado, vamos dizer assim, né, no sentido de estímulos sexuais. É só imaginar, imagina uma criança de 5 anos sem roupinha, né, é aquele corpo sem formas. A gente só consegue identificar o sexo biológico, né, através da genitália exposta, vamos dizer assim, né, o menino tem o pênis e a bolsa escrotal e a menina tem a vulva. Mas o restante do corpo é similar, é igual, é o que nós denominamos de corpo infantil. O portador ou a portadora de pedofilia, eles têm desejo, atração sexual por esse corpo infantil. Então, o indivíduo se relacionando com adolescentes que têm o corpo formado de adolescente não pode ser chamado de pedófilo simplesmente porque é incompatível com a doença. A pedofilia não tem nada a ver com a adolescência. A pedofilia é estritamente e unicamente relacionada ao corpo infantil. Então, não existe um crime chamado crime de pedofilia. O nome correto é estupro de vulnerável, tá? Que é o compatível com a prática sexual com crianças. Então, não confundam, tá? Então, lembrem-se, pedofilia é uma doença psiquiátrica, não é o nome de um crime. Tem sido utilizada de forma generalizada, mas o termo já está sendo removido, principalmente nas operações policiais, pelas instituições, porque se percebeu que usar o termo pedofilia para denominar um crime, né, para denominar um agressor sexual, na verdade está beneficiando esse agressor. Porque se eu digo que um estuprador de criança ele é um doente mental, automaticamente eu estou tirando a sua responsabilidade. Eu estou dizendo que por causa de uma alteração mental ele não tinha condições de não fazer. Ele não consegue se controlar, ele não consegue controlar o ato em si. Né? Então, chamar um estuprador de criança de pedófilo, de monstro, a gente está tirando dele a sua responsabilidade. E muitos deles têm se beneficiado da doença mental para benefício jurídico, né? Para redução de pena, alteração de encarceramento para cumprimento de pena em domicílio. Então, é muito importante que a gente desconstrua esse termo e use o termo correto. O termo correto é abuso sexual infantil, é estupro de vulnerável, é exploração sexual de crianças e adolescentes, tá certo? E não usar o termo, né, usar uma doença para denominar uma violência. Né? A gente só beneficia o agressor nessa situação, tá certo? E quem é a principal vítima de estupro no nosso país, né, de todas as outras modalidades de violência sexual? Mulheres, né, maciçamente. Nós tivemos registros do último anuário da Segurança Pública de 66 mil e 41 mil casos, né, de estupros que foram registrados no ano de 2018 e foram publicados no anuário de 2019. No anuário de 2020, com dados de 2019, teve uma variação pequena, manteve-se esse patamar de 66 mil casos, né, e um pouquinho a mais. Então, são muitas vítimas em um ano. É um número alto, né? Se você imaginar que mais de 66 mil pessoas foram estupradas em um ano, é muita coisa. É só imaginar um estádio de futebol e conseguir visualizar, né, quantas pessoas cabem no estádio de futebol do seu time, por exemplo, o estádio lotado. Né? A maioria dos estádios não tem essa capacidade. Então, é muita gente. Só que, apesar dos registros oficiais mostrarem esse aumento do número de casos, eles não representam a verdade. Tá? Na verdade, a minoria das vítimas de violência sexual denuncia, ou porque são vulneráveis, ou porque não se sentem seguras de denunciar. Tem uma nota técnica do IPEA de 2013, que é muito legal, chama Radiografia do Estupro no Brasil. Está no material de vocês, a imagem, que traz 10%. O que é 10%? 10% é a estimativa de quantas pessoas denunciam a violência sexual. Então, se a gente fala que o anuário trouxe 66 mil registros de estupro no Brasil em 2018, isso representa apenas 10% dos casos reais. Então, o problema é muito mais sério do que a gente imagina. E por que será que as vítimas não denunciam, né? As principais justificativas de não denúncia, presentes no estudo do IPEA, né, da radiografia do estupro, quanto a ONU traz também essas justificativas através de pesquisas, são falta de apoio, né, a vítima se sente desamparada,
vergonha de ter sofrido a violência, é o único crime que a própria vítima sofre, né? E sente vergonha pela própria violência que sofreu. Medo de represálias, então às vezes ela tem medo do agressor, de pessoas ligadas ao agressor. Sentimento de culpa. A violência sexual é uma violência que carrega a culpa, né, de forma intrínseca, então muitas vítimas se sentem responsáveis pela própria violência. Receio de que não acreditem nela, isso é muito frequente, principalmente dependendo de quem é o agressor. Se o agressor for uma pessoa importante, socialmente benquista, né, essa vítima dificilmente ela denuncia porque ela tem a certeza que ninguém vai acreditar. Porque esses agressores sexuais, eles não têm cara, gente. A gente não pode esperar que eles tenham uma cara, um aspecto físico grotesco, monstruoso. Eles são pessoas normais, né? Muitas vezes são os nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, conhecidos, eles não têm, né, uma cara específica. O que eles têm é um comportamento em comum. Porém, o aspecto físico, não existe um padrão de aspecto físico. Então, esse receio existe. É o famoso, né, em quem você acha que vão acreditar? Essa é uma frase muito comum que sai da boca dos agressores, porque é uma violência que acontece dentro de quatro paredes, sem testemunhas, e hoje o que pesa, né, o que vai brigar ali muitas vezes é o relato de um e de outro, relato do agressor e relato da vítima. E, infelizmente, aquela história de o relato da vítima, né, a única coisa que importa é o relato da vítima, na prática não é assim que funciona, não, tá bom? Principalmente quando a prova técnica não tem potencial de identificação, o que acontece na maioria dos casos. Não é porque houve estupro que existirão ou serão identificadas lesões físicas e material biológico no corpo da vítima, isso é mito, tá? E perícia negativa não significa que não houve a violência. Temor de ser maltratada ou socialmente marginalizada. Muitas meninas, muitas mulheres são expulsas de casa pela própria violência que sofreu, principalmente se o abuso é dentro de casa. Né? Certeza da impunidade. Muitas vítimas não buscam ajuda, por quê? Porque elas sabem que elas não terão apoio, que não vai acontecer nada, que o agressor, ou se o agressor for preso, daqui a pouco ele está na rua de novo, como muita gente vê, né? O estuprador saindo em indulto de Natal. Gente, teve um caso recente, ele saiu, ele estuprou e matou a enteada, né, nessa saída. Então é um contexto muito grave que a gente vive. Então o estupro, a maioria são mulheres, dados do Disque 100, 88% dos casos são mulheres, e esses dados eles são compatíveis com outras fontes, como IPEA, Anuário da Segurança Pública, Terceiro Setor, tá bom? ONU Mulheres, Patrícia Galvão, enfim. Menores de 14 anos representam 78% das ocorrências. É aqui que mora o nosso calcanhar de Aquiles, né? O grande problema. Quase 80% das denúncias feitas ao Disque 100 são de menores de 14 anos de idade. Então, quase 80% das vítimas são meninas na fase da infância ou da adolescência. Aonde essa violência acontece predominantemente? Dentro de casa, em quase 90% dos casos. E o autor é conhecido também na maioria dos casos. Mais de 80% dos agressores são indivíduos conhecidos. O ranking, né? Pai, padrasto, irmão, tio, a parentela como um todo, tá? Amigão do papai, amigão da mamãe, isso é o que tem de monte. Né? Enquanto eu trabalhei no ML, a frequência de amigão do papai e amigão da mamãe era muito grande. E eu lembro que eu sempre via, né, aquela expressão do acompanhante, né, o pai ou a mãe, enfim, eles estavam assim extremamente inconformados, né? Como é que ele pôde fazer isso com ela, né? Uma pessoa tão próxima, tão amiga, mas esses são os agressores sexuais. Relato e prova material. Será que a fala da vítima é o suficiente? Será que o relato da vítima é o suficiente na prática para uma investigação, né, para o inquérito, para a penalização desse indivíduo? E quando a prova material vem negativa, como é que fica o relato dessa vítima? Então saibam que, infelizmente, esse slogan ele é muito bonito, eu gosto muito, né? O relato da vítima basta. Mas basta para quê? Basta para que ela seja atendida num hospital, que ela receba as medicações para evitar infecções sexualmente transmissíveis, para evitar a gestação,
para que ela receba o tratamento. Nós temos a lei do minuto seguinte, que fala especificamente sobre isso, né, da obrigatoriedade de atendimento às vítimas de estupro, né, de violência sexual de forma prioritária, né, imediata e gratuita. Basta para que ela faça o aborto legal, né, o aborto legal não precisa registrar o boletim de ocorrência, basta o relato da vítima, enfim, aí basta. Agora, para penalização do agressor, aí já é outra história. E saibam que na maioria das vezes as perícias são negativas, ou seja, não tem evidência física ou laboratorial da violência. É mito, repito, que até rimou, né? É mito, repito, que tem que ter lesão física, tem que ter material biológico. Hoje, graças a Deus, por causa das câmeras de segurança, principalmente, por causa dos smartphones, isso já está sendo desconstruído, né, desmistificado. Eu já atendi várias vezes mulheres que foram estupradas em via pública por desconhecido, não tinham um arranhão no corpo. E aí, quando eu coletava a pesquisa de espermatozoide ou DNA, vinha positiva. Então saibam, não desqualifiquem, não desclassifiquem, não desvalorizem o relato de uma vítima porque a perícia deu negativa. Quando se trata de abuso sexual infantil, então, menos de 10% das perícias são positivas. Porque faz parte da dinâmica, da característica do abuso sexual que não se tenha vestígios. Porque o abusador, ele dá preferência para práticas sexuais menos invasivas, práticas sexuais que não deixem vestígios de propósito, porque ele não quer ser pego, ele não quer perder essa criança, tá? Mas, enfim, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês, espero que tenham gostado. Foi um privilégio estar com vocês aqui e quero muito agradecer o convite e dizer que estou à disposição para o que precisarem. Meu contato está aí com vocês no material que eu disponibilizei. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Pelo Instagram eu tenho mais facilidade de conversar com vocês pelo direct, qualquer dúvida, enfim. O @ProDigsOficial. Então fiquem à vontade para comentários, sugestões, né, se tem algum tópico que vocês gostariam que fosse abordado também. Então fica aqui, tá, meu agradecimento e muito obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês, porque hoje eu sei o quanto isso é raro, tá bom? Então, um beijo para vocês, pessoal.